Bom dia a todos os participantes do canal do Grande Coração. Em mais uma palestra que estamos iniciando de forma despretensiosa, com o objetivo de dividir algumas reflexões a respeito dos muitos conhecimentos espirituais, particularmente nos sentimos como aprendizes iniciais do entendimento da dinâmica dessas leis que regem o universo, e não como mestres e nem como professores, mas muito mais como doentes que começam a se beneficiar de um remédio e ficam tão felizes e ficam tão esperançosos com os resultados desse remédio, e que saem pelo hospital dividindo e pelas ruas dividindo o benefício daquela medicação salutar, muito mais como doentes que se sensibilizam diante da produtividade daquele remédio. Nós estamos aqui dividindo algumas reflexões que esperamos que sejam úteis para complementar o conhecimento daqueles que sentirem significado nas reflexões que estamos dividindo, úteis para mobilizar novas pesquisas, úteis para mobilizar críticas salutares que nos ajudem a remodelar as nossas reflexões. Então, com desejo de paz, desejo de amor e desejo de sabedoria, nós iniciamos mais um momento do Grande Coração. E nós estamos fazendo a parte 2 dos corpos energéticos. Por isso vamos fazer uma pequena introdução. Relembrar que os corpos energéticos são instrumentos para a consciência espiritual se relacionar com os diversos ambientes. Ou seja, existem muitas dimensões no universo. Da mesma forma que precisamos do corpo físico para nos relacionarmos, para que a nossa interioridade, o que é fruto dos nossos pensamentos e sentimentos, possa se expressar no ambiente físico, mediado pelos recursos do corpo físico. Da mesma maneira, os outros corpos vão ajudar a consciência a se relacionar com as demais dimensões. Então, os corpos energéticos nada mais são do que mediadores da consciência entre as diversas dimensões. Um corpo energético é um instrumento para que a consciência possa se expressar em determinada dimensão. Um corpo energético também é um instrumento para que a consciência possa captar as energias próprias que venham do ambiente e dos seres que vivem nessas determinadas dimensões. Dessa maneira, com um corpo energético, a consciência consegue se representar. Vocês estão me vendo aqui no corpo físico. Talvez essa não seja a melhor forma de um corpo físico, a mais bonita de um corpo físico, mas vocês estão me vendo no corpo físico. Eu consigo, através desse instrumento corporal, representar a minha consciência na ambiência física. Então, de certa forma, os corpos energéticos, além de instrumentos de expressão da consciência, de captação, também são instrumentos de representação, onde a individualidade pode se fazer presente nas diversas dimensões, com a sua singularidade, com a sua forma específica de ser. Então, através do corpo átmico, nos relacionamos com o universo divino, com a dimensão átmica. Através do corpo búdico, nos relacionamos com a dimensão búdica. Através do corpo mental superior, com a dimensão mental superior. A mental inferior, com a dimensão do mental inferior. Através do corpo astral, com a dimensão astral. Na verdade, o corpo mental, talvez não possamos dividir entre dimensão mental superior e inferior, mas
para nos relacionarmos com a dimensão mental, usamos o corpo mental. E o corpo mental tem esses dois aspectos, o mental superior e o mental inferior. Ou o mental concreto e mental abstrato. Com o corpo astral, nos relacionamos com a dimensão astral. E com o corpo físico, com a dimensão física. Iniciamos então a nossa reflexão através do corpo físico e vamos continuar estudando agora o duplo etérico. É importante pensar que dividimos os corpos em quaternário inferior e trinário superior. Os corpos do quaternário inferior são transitórios. Ao longo da evolução, o ser abandona esses corpos. E os corpos do trinário superior são eternos. Ao longo da evolução, esses corpos eles despertam, apresentando a sua riqueza de propriedades, e acaba sendo o corpo verdadeiro que a consciência espiritual irá levar perante a eternidade. Pelo menos até o momento, segundo a nossa compreensão. Então, o duplo etérico faz parte, o primeiro corpo do quaternário inferior, dos corpos transitórios. Existe o corpo físico, já falamos dele. O duplo etérico faz parte do segundo corpo do quaternário inferior. O duplo etérico é feito de matéria física, porém, uma matéria que está numa dimensão mais sutil. A teosofia possui todo um estudo falando da diversidade das formas materiais que existem, dos elementos materiais que existem, mais densos e mais sutis. Os mais densos configurando o nosso ambiente da matéria mais bruta, que pertence à dimensão do corpo físico, e as mais sutis, que representam a dimensão etérica, mas feito de matéria. Sabemos, por exemplo, uma informação muito interessante, que existem civilizações no cosmos que os corpos utilizados no processo do reencarne e a matéria utilizada é uma matéria etérica. Então, com certeza, se visitássemos esses planetas com os nossos instrumentos que estão preparados para registrar energias mais densas, não conseguiríamos captar as construções materiais, os corpos materiais que são feitos de uma matéria mais sutil, uma matéria física mais sutil, de uma energia física mais sutil, que é a energia etérica. Então, o duplo etérico ele é constituído dessa matéria mais sutil, mas ainda física, ainda da matéria física. O duplo etérico possui uma propriedade muito interessante. Através do chakra esplênico, ele capta as energias vitais que tem como grande núcleo o Sol. Então, as partículas solares que penetram na atmosfera terrestre estão profundamente carregadas de energia vital. Uma das funções do duplo etérico é, através do chakra esplênico, captar essas energias vitais e transformar-se num grande reservatório das energias vitais. Então, outra propriedade do duplo etérico é como se ele fosse um grande barril de energias vitais, né? As energias vitais, na verdade, estão constituídas no duplo etérico. Também uma outra propriedade do duplo etérico, já que ele é o reservatório das energias, é o captador e é o reservatório das energias vitais, ele distribui através de um conjunto específico de canais energéticos, distribui essas energias vitais para todas as células do corpo humano. Então, uma outra função é de ser distribuidor das energias vitais para o corpo humano. Ele possui, o duplo etérico, um sistema de chakras. Cada chakra do duplo etérico possui funções específicas, estão distribuídos por esse corpo.
existem os chakras principais, os 7 chakras principais. Mas ao estudar a fisionomia etérica, a fisiologia etérica, não fisionomia, desculpem, a fisiologia etérica, percebemos que existem muitos pontos energéticos que na medicina tradicional chinesa foram chamados os pontos de energia dos meridianos, que são como se fossem chakras menores. Existem chakras medianos em termos de tamanhos e temos os 7 principais. Então ele possui um sistema de chakras que cumpre funções variadas que estão distribuídos nesse corpo energético, e cada centro energético está conectado a partes específicas do corpo físico. O duplo etérico é vital nos fenômenos de cura, pois as energias vitais que no contato e no processamento com o corpo físico e exalam o ectoplasma é profundamente necessário para que as energias espirituais possam atuar no corpo físico. Além de doar energia vital, as energias do duplo etérico permitem que as energias mais sutis associadas ao ectoplasma possam agir no corpo físico. Então é vital nos fenômenos de cura. Também é vital nos fenômenos de transe. Conforme o duplo etérico é desdobrado, ele é afastado, como as suas energias vitais, elas são intermediárias, nós vamos estudar, para a ação do corpo astral. O corpo astral é um outro corpo energético mais sutil que a consciência utiliza no ambiente astral. Iremos, na sequência, falar sobre o corpo astral. E a função das células do corpo físico são ordenadas, vêm do magnetismo das células do corpo astral. Só que para o corpo astral agir no corpo físico, possui a mediação do duplo etérico. Então o metabolismo do corpo, no seu funcionamento, que vem do corpo astral, necessita do duplo etérico para fazer essa mediação. Conforme o duplo etérico ele se desdobra parcialmente, o corpo astral não consegue intervir com seu energismo com mais intensidade na manutenção das células orgânicas. Isso diminui o metabolismo. Não só diminui o metabolismo, mas permite que no corpo físico as ondas cerebrais possam entrar em frequências mais lentas de funcionamento. Então o duplo etérico ele é importantíssimo nos fenômenos de transe. Também é vital nos fenômenos de anestesia. Conforme ele se desdobra, a sensibilidade que o corpo físico a condição, né, de registro do que acontece no corpo físico, porque o que acontece no corpo físico através do duplo etérico passa para o corpo astral e por uma sequência de corpos energéticos você chega até a consciência. Então a consciência tem uma sensação do que está acontecendo no corpo físico. Nos processos de desacoplamento do duplo etérico, essa sensação é cortada. Então nos fenômenos de anestesia, determinadas substâncias ou o emprego do magnetismo, da hipnose, favorece que esse duplo etérico possa se deslocar, inibindo parcialmente ou quase inteiramente a sensação inibindo para que a consciência registre o que está acontecendo no corpo físico. Então, nos processos de anestesia, o duplo etérico é importantíssimo. E nos fenômenos de materialização, onde a espiritualidade, utilizando do ectoplasma, que é uma energia que é
emanada pelo corpo físico e que tem como propriedades fazer com que a matéria da dimensão astral possa se condensar, tanto que permite que no plano físico todas as pessoas possam ver essa condensação, chamada de materialização. Sabemos que isso é possível porque a energia vital que pertence ao duplo etérico é associada a energias específicas que existem no corpo físico. Então, aquele objeto, ou aquele corpo astral, ou qualquer coisa do ambiente astral que vai ser materializado, é envolto com essa energia, com esse ectoplasma, através de uma técnica específica, que temos algumas informações, mas nos faltam uma riqueza de detalhes a respeito dos mesmos, permitindo a densificação e a possibilidade daquele objeto ou daquele corpo astral que pertence à dimensão astral materializar-se na dimensão física. Então, ele é importantíssimo também nos fenômenos de ectoplasmia, nos fenômenos de materialização. O que acontece com o duplo etérico quando desencarna? Da mesma maneira que o corpo físico vai sofrendo uma dissociação dos seus elementos, e esses elementos físicos retornam à natureza, no desencarne vai acontecer uma desintegração das, sim, chamadas células etéricas, fazendo com que as energias e os elementos desse corpo retornem à natureza. Por isso que, para muitos fenômenos, tanto de cura quanto de materialização, é necessária a presença de encarnados, porque somente os encarnados possuem o duplo etérico e possuem as energias vitais específicas que existem no duplo etérico. Muitas vezes, a espiritualidade chega a usar os encarnados em processo de desdobramento, não apenas na presença física dos mesmos. Em muitos fenômenos de cura, em que, mas aconteceu aquele fenômeno de cura e não existia nenhum encarnado por perto e tudo mais, muitas vezes a espiritualidade desdobra médiuns de cura, seres que possuem propriedades específicas no duplo etérico e grande quantidade de energia vital, para utilizarem aquele médium como uma grande bateria nas manipulações energéticas que fazem, associando as energias vitais, doando àquele corpo e possibilitando fenômenos de curas específicos. Nos processos de materialização também se usa a energia recolhida do duplo etérico dos encarnados. Então, no desencarne, o duplo etérico ele se desintegra e se desintegra de uma maneira muito singular, porque a desintegração das energias do duplo etérico, porque a energia vital que pertence aos encarnados, também vai sofrer uma condensação, uma sutilização, uma intoxicação, uma purificação, de acordo com a qualidade dos pensamentos e dos sentimentos daquele encarnado. Quando esse desencarna, esse duplo etérico pode estar constituído de uma teia mais densa ou mais sutil, permitindo que os processos de desintegração ocorram mais rápido ou de forma mais demorada. Entendemos que existem espíritos específicos que tomam conta dos cemitérios. Sabemos que as egrégoras daqueles chamados Exus Caveiras, que são guardiões que realizam trabalhos de proteção nos cemitérios, eles cumprem entre as responsabilidades que possuem, apresentam a de proteger esses cascões etéricos do roubo das egrégoras
do astral inferior que utilizam essas energias vitais em processos variados de obsessão, de pesquisas com o objetivo de prejuízo das obras da civilização. Não iremos entrar em detalhes a respeito desses processos, mas os cascões, como são chamados, os cascões etéricos que possuem nos cemitérios, ou cascões psíquicos, como são chamados também, nada mais são do que a presença desse duplo etérico que ainda está em processo de desintegração e possui uma grande cota de energia, uma certa cota de energia vital, protegido por alguns espíritos e desejados por outros espíritos. Cada elemento do corpo físico, no momento em que estamos encarnados, cada elemento do corpo físico vai ter elementos etéricos que estão envolvendo aquele elemento do corpo físico que permite. Porque o que existe no corpo físico existe no corpo astral. Para que o corpo astral possa atuar no corpo físico é necessário a ação do duplo etérico. Então todos os elementos do corpo físico vão ter propriedades etéricas em torno que permite a interferência do corpo astral. O corpo astral, propriamente falando, ultrapassa a epiderme do corpo físico de 2 a 3 centímetros, mas a aura da saúde, que são as irradiações das energias vitais do duplo etérico, se estende um pouco mais do corpo físico, sendo um pouco mais longo ou um pouco mais curta. Na verdade, esse campo de energia é chamado de campo búdico, que eu prefiro particularmente chamar de campo etérico. É como se fosse uma armadura que nos protege da ação de elementos que visam prejudicar a nossa saúde. Sempre é identificado em pessoas que estão doentes rachaduras nesse corpo energético que permite a entrada dos agentes que afetam o processo da saúde. Também é uma proteção contra a ação dos obsessores. E como que esse campo energético ele vai apresentando rachaduras? Através dos desequilíbrios variados. Os desequilíbrios da utilização das drogas, das emoções em desalinho, dos pensamentos de baixo teor vibratório, vão desarticulando as células do duplo etérico, permitindo entradas por onde determinadas bactérias, determinados vibriões que pertencem ao mundo astral entram e se conectam no nosso corpo astral, mas também da ação obsessiva, de permitir mais espaço energético para que eles interfiram com os seus pensamentos e com a sua vontade. Então, ter um duplo etérico saudável na verdade, ter uma grande armadura que nos protege dessas ações inadequadas e que protege também a nossa saúde. O corpo, especificamente, do duplo etérico, vai ter uma cor roxa acinzentada ou um azul acinzentado pálido. Os centros que pertencem ao duplo etérico podem ser desenvolvidos e nos seus desenvolvimentos vão ofertar algumas propriedades que permitem interagir com os fenômenos etéricos. Sabemos, por exemplo, que existe a vidência etérica, onde você consegue ver as energias e os seres que estão vibrando nessa dimensão etérica. Por exemplo, na Terra. Que seres estão vibrando na dimensão etérica? Os elementais. Seres que na cadeia evolutiva estão entre os animais e os seres humanos, que possuem um corpo etérico e que são a parte braçal dos fenômenos da natureza. Todos os fenômenos da natureza são regidos por espíritos superiores.
Porém, os elementais cumprem o trabalho braçal desses fenômenos da natureza. Através da vidência etérica, é possível que você perceba a existência desses seres. Também é possível que você perceba as energias que estão vibrando na dimensão etérica. As energias vitais, elas não possuem as mesmas cores, todas elas, porque as energias vitais vão possuir propriedades vibratórias. Existe uma escala vibratória no reino das energias vitais. Você vai ver energias vitais de colorações diferentes, porque possuem propriedades diferentes. Então, através da vidência etérica, você pode ver essas energias. Então, o desenvolvimento dos centros etéricos vão possibilitar determinados fenômenos etéricos e também vão possibilitar que os centros que estão no corpo astral, lembremos que existe um corpo astral, esse corpo astral também possui centros de forças, nos mesmos locais onde existem os centros de forças do duplo etérico. O desenvolvimento dos centros etéricos vai permitir também que os centros do corpo astral possam atuar com mais intensidade nas glândulas do corpo físico. O duplo etérico pode ser desdobrado por processos de anestesia, por acidentes, por controle magnético e na ocasião da morte. E a grande função do duplo etérico, entre todas essas que dissemos, olha como é importante a existência do duplo etérico no processo do ser, da vida. A grande função do duplo etérico é ser o mediador para o corpo físico das propriedades do corpo astral. Então, para que o corpo astral possa agir no corpo físico, imprimir no corpo físico suas propriedades, o duplo etérico é essencial para fazer essa mediação entre a dimensão astral e a dimensão física mais bruta. O duplo etérico está ali como mediador para fazer essa comunicação. Tudo que acontece no corpo físico chega ao corpo astral por causa do duplo etérico. Tudo que acontece na dimensão astral chega no corpo físico por causa do duplo etérico. Muito bem, esse é o duplo etérico. É claro que existem informações mais elaboradas. Na fraternidade nós desenvolvemos estudos mais profundos. Chegamos a estudar esses corpos durante 6 meses, mais ou menos, intercalando as diversas informações que vão sendo pesquisadas. E que entendemos que essas informações ainda estão em seu caráter muito inicial. Existem muitas informações ainda a serem dadas pela espiritualidade, que porventura respeitam o nosso grau de entendimento, como grandes pedagogos, grandes educadores, que passam aquilo que o aprendiz realmente tem condições de processar. Grandes educadores fazem isso, não ensinam aquilo que o aprendiz não tem condições de elaborar. A espiritualidade superior possui uma grande sabedoria nesse sentido. Então entendemos que essas são reflexões muito superficiais, iniciais, e quem sabe no futuro possamos fazê-las com maior profundidade. Então, o que é conhecido como meridianos ou os nadis da medicina ayurvédica, que são canais energéticos por onde corre o prana, o chi ou a vitalidade, nada mais são do que como se fosse o sistema sanguíneo do duplo etérico que corre o fluxo da energia vital e que interage, faz a interação das energias entre os centros de forças dos mais diversos, desde os 7 principais aos pequeninos que existem em várias partes do duplo etérico. Os centros do duplo etérico estão conectados às glândulas do corpo físico. Então, o centro coronário está conectado à pineal no corpo físico. O centro frontal está conectado à pituitária. O centro laríngeo, o chakra laríngeo do duplo etérico está conectado à glândula tireoide e paratireoide. O cardíaco, a timo,
o gástrico está conectado a glândulas específicas e assim vai, por todo o nosso organismo. Então, existe uma intercalação entre as glândulas, os chakras do duplo etérico e os chakras do corpo astral. Por isso existe esse processo de comunicação. Nosso próximo corpo que iremos estudar é o corpo astral. O corpo astral faz parte do quaternário inferior, ou seja, daqueles corpos que ao longo da evolução irão se dissolver. E ele é o terceiro corpo, ok? Corpo físico, já estudamos, superficialmente, é claro. Duplo etérico, estudamos. Corpo astral, ele é o terceiro corpo pertencente ao quaternário inferior. Muito mais sutil que o duplo etérico, muito mais sutil, extremamente mais sutil que o corpo físico. Ele é formado de fluidos que pertencem à dimensão astral. Os fluidos da dimensão astral não estão todos no mesmo grau vibratório. Lembra que falamos de dimensão, que a dimensão nada mais é do que um conjunto de energias que apresentam propriedades específicas afins. Porém, existem aquelas energias que apresentam essas propriedades de maneira mais densa, essas propriedades afins de maneira mais densa, de maneira mais mediana e de maneira mais sutil. Então nós vamos encontrar, por exemplo, na dimensão astral, fluidos do astral mais denso, fluidos da dimensão mais mediana, uma divisão bem superficial. É interessante que a teosofia tem todo um estudo sobre os vários níveis de condensação e de sutilização da energia astral. Recomendo muito os livros, eu não sei se eu vou falar certo, porque meu inglês é péssimo. Eu não estudei nada de inglês e até agora não pretendo estudar nada de inglês. Eu adoro japonês, adoro outras línguas, mas não gosto do inglês. Acho que a Leah Bitter, que é um dos grandes videntes da teosofia, assim como o coronel Arthur A. Powell, que é um grande estudioso. Ambos possuem livros a respeito da dimensão astral, do corpo astral. Então trazem aí uma reflexão mais elaborada, muito interessante. E a dimensão astral é constituída por essa categoria de fluidos, mais sutis, mais densas, medianas e mais densas. O corpo astral vai ter essa mistura de energias. Vão ter áreas do corpo astral que possuem matéria astral mais sutil, áreas do corpo astral que terão uma matéria astral mais densa, áreas do corpo astral que terão matéria astral medianamente densa, sutil. E isso não é igual a cada corpo astral, porque a matéria, a sutileza ou a densidade da matéria que fica em torno do corpo astral vai depender muito do grau evolutivo da consciência. A consciência, dependendo do seu grau evolutivo, vai atrair matéria astral mais sutil ou matéria astral mais densa. Então, cada corpo astral é único, é singular. E essa mistura de energias mais densas e mais sutis vai permitir que aquele corpo astral apresente propriedades específicas X, Y, Z. Então, o corpo astral é formado de fluidos da dimensão astral, que se intercala entre fluidos mais sutis e mais densos. O corpo astral apresenta uma aura com diversidades de cores, muito mais ricas que o duplo etérico, porque é um corpo muito mais sutil. E essas cores refletem os estados vibratórios, os estágios e os estados. Lembre que falamos sobre isso no nosso próximo vídeo. Não são a mesma coisa, estágios e estados. Mas essa aura reflete os diversos estados e estágios da consciência, ou seja, reflete o nível de amadurecimento e as várias expressões emocionais e mentais da consciência. Fica lá como cores específicas que mudam conforme a consciência também foca em coisas diferentes, evolui, se aprimora.
mas ele possui uma aura muito enriquecida, muito brilhante, muito rica de cores. Cores, inclusive, que na nossa dimensão física nós não conseguimos dimensionar. Uma das funções do corpo astral é a função organizadora. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, observamos a reencarnação de Segismundo e percebemos de que maneira o corpo astral, conforme tem lá, né, o espermatozoide nadando em busca do seu céu, que é o óvulo sagrado da mulher ali, e cluc, e vira o zigoto, que é o grande ovo, que vai se desenvolvendo sistemas físicos, dos mais simples aos mais complexos, formando então a formação, a gestação, o feto, né, que vai se desenvolvendo até que finalmente nasça. Em todo esse processo de desenvolvimento, é como se o fenótipo masculino e o fenótipo feminino, a carga genética que venha da mulher e do homem, fosse como um grande material que vai se moldando a influência magnética do corpo astral e vai formando o corpo sobre a influência. É como se o corpo astral fosse um maestro, ok? E os elementos genéticos fossem os músicos. Não é o maestro que dá o tom de toda a música, mas precisa dos músicos, para que tenha o material da sinfônica. Mas é o maestro que dá mais rápido, mais isso aqui, vem você para cá, vai você para lá, abaixa o som aqui, aumenta ali, fica ali, vem para cá. Então, toda essa função organizadora da formação do corpo físico é feita pela influência eletromagnética do corpo astral. Então, uma das funções do corpo astral, alguns pesquisadores chamam o corpo astral de MOB, de modelo organizador biológico. Ou seja, ele é um grande núcleo eletromagnético astralino que, sob a ação das energias vitais, permite que os sistemas se desenvolvam, os sistemas do corpo físico se desenvolvam sobre a sua atuação. O que acontece se o corpo astral tem uma toxina muito forte em determinada região? Com certeza aquele sistema que vai se desenvolver naquela região, ou o sistema mais enfraquecido do processo genético que está vindo, vai apresentar as fraquezas e as toxinas que estão naquela região astral. Então o corpo astral, ele forma todo o processo do corpo físico. Não só isso, as células do corpo, todas as células que existem no corpo físico existem no corpo astral. Vamos entender a informação que os espíritos dizem, que o mundo astral é um mundo primitivo em termos de causal, e o mundo físico é o mundo das consequências, é o mundo dos efeitos. Então tudo começa no mundo astral e reflete no mundo físico. Então, na fisiologia energética também isso acontece. São as células do corpo astral. Existe uma célula do fígado, as células do fígado específico, e cumprem funções específicas. O fígado está aqui, não aqui. As células do fígado que cumprem funções específicas. Essas funções, o ritmo de expressão dessas funções das células do fígado vem das células do fígado astral, que através do duplo etérico passa a sua função a essas células. Também essas células sustentam a vida das células por exemplo, no exemplo dado, das células do fígado. Então, uma das funções do corpo astral é sustentar e preservar todas as células do corpo físico, através da mediação das energias vitais que estão no duplo etérico.
O corpo astral, então, permite que o ser no ambiente astral possa se individualizar, ou seja, a consciência possa se expressar na dimensão astral. Com que corpo nos expressamos quando nos desdobramos pelo sono ou pelo desdobramento magnético, consciente? Com que corpo nos expressamos e agimos na dimensão astral? Com o corpo astral. Com que corpo recebemos a influência das energias da dimensão astral, dos seres da dimensão astral, etc. Com o corpo astral. Então, o corpo astral vai ter uma função individualizadora na dimensão astral da consciência espiritual. Através do corpo astral, a consciência pode se expressar na dimensão astral. Bom, ele tem uma função instrumental muito importante, ok? Vocês estão percebendo que existe um relacionamento entre os corpos. Então, começa lá da consciência, um pensamento, um sentimento, uma vontade. Vou fazer aqui que ninguém vê aqui, eu acho, né? Começa lá na consciência. Então, isso ramifica-se nos corpos energéticos superiores. O corpo astral media o que vem dos corpos superiores e que nasceu na consciência para passar para o corpo físico. Também, o que acontece no corpo físico através do duplo etérico vai para o corpo astral, chega aos corpos superiores até a consciência através da mediação do corpo astral. Então ele também tem essa função instrumental de interconectar o corpo físico e o duplo etérico com os corpos superiores e vice-versa. No processo do desdobramento na dimensão astral, seja inconsciente pelo processo do sono ou conscientemente através de técnicas elaboradas para isso, então o corpo astral ele é primordial nesse processo. Entender as propriedades do corpo astral, dominar essas propriedades do corpo astral é importantíssimo nos processos de desdobramento. Através do corpo astral, das propriedades, das qualidades que esse corpo astral apresenta, é possível compreender vários fenômenos mediúnicos. Por exemplo, a psicofonia, que é o processo do médium representar através da fala na dimensão física o pensamento de um espírito. Sabemos que pela forma de se conectar no corpo astral do médium, a maneira em que acontece essa conexão, isso vai possibilitar as diversas formas de psicofonia que vemos através da mediunidade. Porém, eu vou um pouco mais longe, dizendo que para entendermos as diversas modalidades da mediunidade, é necessário também entender as propriedades do duplo etérico no processo da mediunidade. Existe uma intercalação que ocorre no processo da mediunidade entre corpo mental, corpo astral, duplo etérico e corpo físico. O corpo físico vão ter glândulas específicas e regiões específicas do sistema nervoso que atuam no processo da mediunidade. O duplo etérico vão ter suas propriedades. Então, para que a gente possa compreender com mais riqueza a mediunidade, somos convidados a estudar os corpos. E o corpo astral cumpre uma função muito importante nos processos de mediunidade. Os seres que estão na dimensão astral só podem passar suas informações porque os médiuns possuem também corpo astral. E por um processo específico de como estão esses corpos conectados, permitindo a expansão do corpo astral, o deslocamento do corpo astral, a maneira como se conecta com o corpo físico, isso permite que o médium possa recolher informações do ambiente astral e passar para o ambiente físico. Então, existem os poderes assim chamados do corpo astral que influem na mediunidade, mas são não só na mediunidade, mas também nos poderes anímicos. Existem processos que não sofrem a mediação da espiritualidade. O ser faz porque adquire controle, porque pertence a uma qualidade do ser, isso desenvolvida, e ele consegue agir na dimensão astral. De qualquer maneira, isso fala sobre as qualidades que o corpo astral possui.
ter consciência dessas qualidades, entender como desenvolvê-las, como administrá-las, etc., é primordial para a expressão mediúnica ou para a expressão anímica. Eu gostaria de desenvolver uma reflexão. Hoje, a ciência compreende que a glândula cerebral, que o cérebro, possui regiões específicas que são responsáveis por determinadas funções. Por exemplo, nós temos o sistema límbico no cérebro, que é responsável em processar as emoções. Nós temos outras regiões do cérebro que é responsável pela memória de longo prazo, de curto prazo, etc. Ora, nós como espiritualistas sabemos que todas as qualidades estão na consciência espiritual. Isso é fala dos espíritos no livro dos espíritos, dizendo que todas as potências pertencem à consciência espiritual. Tem como causa a consciência espiritual. Então nenhum corpo, pelo menos essa é a minha compreensão até agora, é causa das qualidades do ser espiritual. Qualquer corpo apenas media, como o cérebro, que tem regiões específicas. Um materialista iria falar assim, bom, a emoção nasce no sistema límbico, mas nós sabemos que o corpo físico é instrumento passivo. Quem estuda a espiritualidade sabe disso. Sabe que a emoção nasce no espírito, mas no corpo físico, a emoção que nasce na consciência espiritual é processada pelo sistema límbico, é mediada pelo sistema límbico. É assim que o ser consegue mediar na matéria o que está sentindo na consciência espiritual. Ok? Muito bem. Os corpos energéticos também vão mediar potências específicas. Então é como se também o conjunto dos corpos energéticos fosse um grande cérebro. Todo o conjunto dos corpos energéticos fosse um grande cérebro. E da mesma maneira que existem áreas do cérebro que são responsáveis por função X, Y, Z, os corpos energéticos também serão responsáveis em mediar mais determinadas funções. Por isso que quando dentro da evolução, determinadas funções são sutilizadas a tal ponto de serem transformadas em outras totalidades, não tem mais a necessidade de ter aquele corpo, aquele corpo energético. Então, o corpo astral, ele tem a função de mediar as emoções e as paixões do espírito, os instintos do espírito. Por isso é chamado, nas filosofias esotéricas, de corpo emocional. Dentro desse exemplo que eu dei, que é uma metáfora, do conjunto de corpos ser como um grande cérebro. Então digamos que o corpo astral, ele se localiza aqui no meu exemplo. Isso é uma metáfora, isso é um símbolo. Cada corpo vai representar uma área específica desse cérebro, e cada corpo vai mediar funções específicas do ser espiritual. Qual é o corpo que media as emoções, as paixões, os desejos, os instintos que o ser, a consciência espiritual, desenvolveu ao longo do processo evolutivo? O corpo astral. Ele é o responsável em mediar. O que acontece quando essas emoções são sutilizadas a tal ponto, essas paixões são educadas a tal ponto, esses instintos são educados e orientados a tal ponto, virando novas totalidades? O que acontece com o corpo astral? O corpo astral perde a necessidade de existir, aliás, deixa de existir porque perde a sua funcionalidade, aquela consciência espiritual. Nós chamamos, existe uma informação da segunda morte, que é a perda do corpo astral, quando o ser evolui profundamente e pode viver diretamente na dimensão mental, na dimensão mais sutil.
Também existe a morte do corpo astral, quando o ser ele se desequilibra tanto, e lembre-se que o corpo astral é extremamente sutil e responde aos pensamentos e aos sentimentos. Então, quando o ser ele entra num monoideísmo, como diz André Luiz, se apega a um desequilíbrio a tal ponto de se tornar aquilo vai desestruturando o corpo astral, e esse corpo astral vai perdendo a sua forma a tal ponto de se apresentar como um ovoide energético. Isso não significa que a consciência espiritual deixou de existir, porque a consciência espiritual jamais deixa de existir. Porém, fazendo a escolha de se apegar a determinado desequilíbrio a tal ponto de se tornar aquilo, momentaneamente falando, em termos evolutivos, o corpo astral se desestrutura totalmente, apresentando um aspecto ovoidizado, e também isso é chamado de segunda morte. Então os ovoides, estudados por André Luiz no livro Libertação, que encontramos em toda a obra magnífica de Robson Pinheiro, na trilogia das sombras, em tantos outros livros de médiuns que têm contribuído tanto para a informação da espiritualidade para todos nós, nada mais é do que essa desarticulação do corpo astral. O corpo astral possui muitas propriedades, nós iremos estudar com mais riqueza essas propriedades, né? O corpo astral possui centros de forças que estão nas quase mesmas localidades dos centros de forças que também existem no duplo etérico. Então existe, né, sempre uma conexão. Centro coronário do corpo astral está conectado a centro coronário do duplo etérico, que está conectado à glândula pineal. Dessa forma, o que acontece no corpo astral pode refletir no corpo físico e vice-versa, por causa desse conjunto de conexões. Então o corpo astral vão ter um conjunto de centros de forças, cada um com suas propriedades. Os superiores têm propriedades mais complexas, os inferiores têm propriedades mais simples, não menos importante. Esses centros, através da mediação dos centros etéricos, como dissemos, estão conectados às glândulas, às principais glândulas do corpo físico. É encontrado no corpo astral todos os órgãos que são encontrados no corpo físico, com algumas riquezas de detalhes, algumas transformações, etc. Porque esse corpo é um corpo muito mais plástico, mas é encontrado a presença desses órgãos no corpo astral. Das células do corpo físico, todas as células, tudo que existe no corpo físico existe no corpo astral. Entendendo que o mundo astral é o mundo causal em relação ao mundo físico, então tudo que existe no mundo físico existe no mundo astral de forma mais elaborada. Mostra André Luiz no livro Os Mensageiros. Ele vê um quadro numa das colônias que ele está trabalhando e ele se admira de perceber que esse quadro é igual a uma cópia de um grande pintor que existe na Terra. E qual é a admiração dele quando o Espírito lhe diz que, na verdade, o quadro que ele conhece na Terra desse grande pintor é a cópia que existia na espiritualidade. E que essa cópia na espiritualidade é muito mais, mais elaborada, mais rica. Então, entendendo com essa relatividade de que tudo que existe no mundo físico existe antes no mundo astral. Porém, existe no mundo astral de uma maneira mais complexa e mais rica. Então, vai existir a presença dos órgãos, das células, de tudo que existe no corpo físico, no corpo astral. Porém, ali ele se apresenta com uma riqueza muito maior, com uma soma de detalhes muito maior. Os órgãos astrais imprimem suas funções aos órgãos físicos, fazendo com que os órgãos físicos possam funcionar através da mediação da energia vital. Existem áreas do corpo astral que permitem a conexão
do corpo astral com o corpo mental, que é o corpo que ele é hierarquicamente superior. Durante a evolução, o corpo astral, ele perde a sua função, então o ser abandona o que também é chamado de segunda morte. Okay? Então nós agora vamos ao estudo de um corpo mais bem elaborado. Vamos dar uma olhada aqui na nossa hora, né, de um estudo mais bem elaborado. Deixa eu só dar uma fechadinha aqui na apresentação, que é, vamos ver, ok, 55 minutos. Eu não sei se eu continuo ou se eu não vou continuar. Vou terminar os corpos hoje, assim fica parte 1 e parte 2, ok? Então, de um estudo mais bem elaborado, porque o corpo que nós vamos estudar é um corpo bem mais sutil, que é o corpo mental. Vamos descer tudo aqui. Bom, o corpo mental, ele é dividido em duas partes. Corpo mental concreto ou inferior, corpo mental superior ou corpo mental abstrato. O corpo mental concreto, ele media os pensamentos concretos. Nós vamos estudar que são esses pensamentos concretos. Lembre-se, da mesma forma que o corpo astral media as emoções, os desejos, os instintos, nós demos o exemplo dos corpos como um grande cérebro, onde cada corpo é uma parte específica do cérebro e por isso media funções específicas da consciência espiritual. O mental concreto inferior media os pensamentos concretos. E o mental abstrato media os pensamentos abstratos e os sentimentos. Ora, agora eu fiquei confuso, Alexandre. Por que você ficou confuso? Pergunta eu. Eu fiquei confuso porque você acabou de falar que é o corpo astral que media as emoções. Como o corpo mental abstrato media os sentimentos? Emoções não são sentimentos. As emoções são um produto mais primitivo. As emoções é um desenvolvimento sequencial dos instintos. Os sentimentos é um desenvolvimento sequencial das emoções. São categorias evolutivas mais elaboradas, os sentimentos em relação às emoções. Quando a gente fala de emoção, nós estamos falando de medo, de ansiedade, de raiva, etc. Quando nós falamos de sentimento, nós estamos falando de afetividade, de compaixão, de delicadeza, de tolerância. Então, os sentimentos evoluem a partir das emoções. Quem media as emoções é o corpo astral. Quem media os sentimentos profundos é o mental abstrato, assim como os pensamentos abstratos. Temos aí, com essa divisão de mental concreto e mental abstrato, temos aí tanto o corpo, o último corpo que pertence ao quaternário inferior, que é o corpo mental inferior ou concreto. Então, na evolução, às vezes o ser evolui muito que não tem mais necessidade desses corpos e fica só com o trinário superior. E temos aí o primeiro corpo do trinário superior, que é o corpo mental superior. O corpo mental, de uma maneira geral, ele costuma se apresentar como um corpo ovalado, nebuloso e luminoso. Apresenta variações cromáticas entre o branco, o azul e o dourado. A sua forma de comunicação é a telepatia pura. No corpo astral existe uma comunicação que é verbalizada, o corpo astral emite vibrações verbais, mas é possível certa cota de telepatia. Agora, no corpo mental, a telepatia ela é pura. A maneira de comunicação é através da telepatia pura. E o corpo mental ele é um corpo superior ao corpo astral, ao corpo etérico e ao corpo físico. Ou seja, ele é o idealizador e o mantenedor das formas e do funcionamento de todos esses corpos superiores. Nós vamos ver uma hierarquia entre os corpos.
E o corpo superior é o que influencia o inferior. Então, da mesma maneira que o corpo astral é o que influencia o corpo físico, da mesma maneira o corpo mental é o que dá a função, a forma, a sustentação para o corpo astral. E como é superior ao corpo astral, é superior a todos os outros. Então ele também dá a função, dá a sustentação a todos os outros corpos. Ainda corpo mental, né? Vamos baixar aqui tudo. Ele possui um corpo mental, um cordão de ouro. Assim como o corpo astral possui um cordão de prata, que através das energias etéricas se conecta no coronário e no frontal, como um apêndice que se desdobra quando o ser está na espiritualidade e sai com o corpo astral, né? Como se fosse um apêndice. Então, da mesma maneira, né, que o corpo astral vai para a dimensão astral, conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, o corpo mental pode se desdobrar do corpo astral através do cordão de ouro, para se dirigir a dimensões superiores. Quando André Luiz está lá no nosso lar e ele dorme e sonha com a mãe, e sonha com a mãe numa outra dimensão. Como assim? Como é que ele dorme e sonha com a mãe? Nós sabemos que nós dormimos na matéria e desdobramos e acordamos na dimensão astral. Mas ele está na dimensão astral, ele dorme e vai para que dimensão? Vai para a dimensão mental. E através do cordão de prata, ele continua conectado ao seu corpo astral. Apesar do corpo mental apresentar de uma maneira nebulosa, ovalada, ele é extremamente plástico e criativo. Então ele pode assumir diversas formas. Uma matéria extremamente sutil, extremamente rápida, extremamente flexível, responde com muita facilidade as ordens do pensamento e do sentimento. As propriedades do corpo mental vão se desenvolvendo e vão se aprimorando conforme, ao longo do processo evolutivo, vai ocorrendo o domínio e a educação das emoções. Isso diz o quê? É muito importante isso, meus queridos, porque isso diz o seguinte, que evoluir, na evolução não adianta me concentrar nos processos superiores se eu não educar os processos mais imaturos. O Jung, que é um grande teórico da psicologia, tem uma frase que ele diz que ninguém se aprimora ou amadurece buscando imagens luminosas, mas tornando consciente os seus aspectos sombrios. Para quê? Para educá-los. Então, enquanto as emoções elas estiverem programadas em determinadas funções imaturas, desequilibradas, etc., as propriedades mais sutis do espírito não se desenvolvem. E por causa disso, as propriedades mais sutis do corpo espírito não se desenvolvendo, os atributos mais sutis do corpo mental, que reflete essas propriedades mais sutis do espírito, também não se desenvolvem. Então, para que o corpo mental possa se aprimorar, é extremamente necessário a educação das emoções. Por isso que autoconhecimento é básico, é função básica, importantíssimo. Nós nos interessamos por vários processos, mas estamos esquecendo de vivenciar o autoconhecimento. É muito importante o autoconhecimento. Na nossa fraternidade, todo primeira segunda-feira do mês, nós temos as oficinas de sentimento, onde o objetivo é trazer maturidade no trabalho com as emoções. E utilizamos muito conhecimento aí, dando suporte, muita vivência, utilizando da programação neurolinguística, da hipnose, da psicologia transpessoal, das palestras que um espírito que se nomeia como guia através da médium Eva Piorracos deu nos Estados Unidos, e são fantásticas. Ao meu ver, assim, superem muito, e eu acho muito bom as obras de Joana de Ângeles, Hermance, Dufour, Alex Arthur, mas ao meu ver, as palestras
do guia através da Eva Piorracos, em termos de profundidade sobre o trabalho das emoções, superem muito, é muito complexo, muito rico. Usamos todos esses outros espíritos também, Joana de Ângeles e tudo mais. Ok. Uma das formas, o corpo mental ele também vai se desenvolvendo, vai se aprimorando através das diversas realizações espirituais que vamos vivenciando e dos estudos elevados, porque as mesmas aprimoram os nossos sentimentos e pensamentos abstratos. Como o corpo mental ele aprimora os sentimentos, ele media, a função do corpo mental superior é mediar os sentimentos e os pensamentos abstratos. Conforme nos envolvemos com essas atividades, esse próprio corpo vai se aprimorando. Tem como atributos principais o corpo mental: transmitir imagens mentais. O corpo mental é que forma as pensamentos mentais, tanto inferiores quanto superiores. Existem pensamentos inferiores, que é decorrente do corpo mental abstrato, corpo mental concreto. E existem pensamentos superiores, que é decorrente do corpo mental superior. Ele é o coordenador, é o corpo que coordena as emoções mentalizadas, né, através do corpo mental, porque o corpo mental ele se desenvolveu a partir do momento, ele se aprimorou a partir do momento em que o ser foi desenvolvendo a racionalidade, os pensamentos abstratos e os sentimentos. Muito bem. Conforme a racionalidade, então, através dele, a racionalidade pode se expressar, os sentimentos podem se expressar, os pensamentos abstratos podem se expressar. Então, através da análise, o ser pode observar as emoções, observar com o olhar mental as emoções, pode compreender e, sobre a influência das emoções superiores dos pensamentos abstratos, pode educar e mentalizar e reorganizar e integrar as emoções, educando-as, elevando-as, né? Então, atributos principais do corpo mental. Agora vamos entrar mais propriamente falando em riquezas do corpo mental. O corpo mental inferior, cada corpo mental está conectado a um órgão específico, né? Por exemplo, o corpo astral, ele está conectado, cada corpo energético está conectado aos chakras do corpo astral e do duplo etérico. Então, por exemplo, o corpo mental inferior está ligado ao centro laríngeo. Através do centro laríngeo é que o corpo astral consegue se conectar com o corpo mental inferior. O corpo astral, ele está conectado, né, através do duplo etérico, através do chakra gástrico, que é responsável pelas manifestações das emoções. Então, o corpo mental inferior está conectado ao corpo astral através do centro laríngeo. O corpo mental inferior é o último corpo do quaternário inferior. Ele media as funções intelectivas, as percepções que ajudam a se relacionar com os sentidos da matéria e, por causa disso, com o meio material. Por isso, pensamentos concretos, né? Ele estará conectado toda a questão da racionalidade, que está ligado à adaptação física, à análise e cálculo das questões da praticidade do dia a dia, tem como órgão mediador o corpo mental inferior. Ele é mediador também do raciocínio analítico. O raciocínio analítico é essa propriedade da razão que divide tudo para analisar e depois chegar a conclusões. Então, esse pensamento analítico, que é uma propriedade do ser espiritual, mais uma vez falando, é mediado através do corpo mental inferior. A responsabilidade evolutiva do corpo mental inferior é de usar esse raciocínio para
controlar o processo emocional e o processo instintivo. Essa é a responsabilidade evolutiva do corpo mental inferior. Porém, conforme o ser foi desenvolvendo a racionalidade, ele pode, em determinado momento, ao invés de começar a educar as emoções, pode ter se fascinado pelas sensações, pelas emoções. Aí o intelecto, aí o corpo mental inverte o seu processo. Ao invés de servir como mediador para que a razão, que está na consciência espiritual, possa educar as emoções, ele é usado para que a razão possa amplificar as emoções. Vemos aí o que acontece no dia a dia com todos nós quando estamos usando a inteligência para nos afogar mais e mais nas emoções, na raiva, na ansiedade, no medo, nos desejos descontrolados e etc. Né? E aí ele vai criando para sustentar essas expressões inferiores crenças limitantes e ilusórias. As crenças limitantes e ilusórias não estão no corpo astral superior. As crenças limitantes e ilusórias que está na consciência espiritual é mediado ao ambiente através do corpo mental inferior. Muito bem, corpo mental inferior. Vamos agora ao corpo mental superior. Então, o corpo mental superior liga-se no corpo astral através do centro frontal e também do cardíaco. Vamos nos lembrar aí que existe o corpo mental superior, ele media os sentimentos e os pensamentos abstratos que a consciência espiritual já desenvolveu. Sabemos que na função dos chakras e dos centros de forças, o chakra cardíaco é responsável em mediar os sentimentos. Então o que acontece? O corpo mental superior está conectado ao corpo astral através do centro frontal, que é responsável em mediar. Os chakras também têm suas responsabilidades de mediação de potências. Nós vamos ter um estudo sobre os chakras e aí nós vamos conectar chakras aos corpos. O corpo mental superior está conectado ao corpo astral através do chakra frontal, que é responsável em mediar as funções intelectivas abstratas, e o centro cardíaco, que é responsável em mediar os sentimentos. É o primeiro corpo, o corpo mental superior, é o primeiro corpo do trinário superior. Está relacionado ao raciocínio abstrato, que é sintético, integrador, que não divide, vê as coisas de forma integrada. O ver as coisas de forma integrada, conectadas, é uma propriedade do ser espiritual, mas o corpo que media essa propriedade é o corpo mental superior. Quando a razão, o processo racional analítico relacionado à praticidade, que forma aí o que chamamos de pensamento concreto, quando essa função, que é uma função do ser espiritual e que é mediada pelo corpo mental inferior, se fascina com as emoções, o corpo mental superior vai se fragmentando e apresentando uma hipotrofia das suas funções. Ele vai atrofiando nas suas funções. O que ele media em relação à consciência espiritual são os desejos, os pensamentos e os sentimentos relacionados aos processos elevados e nobres da espiritualidade. Existe um processo chamado de intuição pura, que é um processamento, uma qualidade, um tipo de funcionamento interior que é processado, que nasce, que é mediado por um corpo que é superior ao mental superior, que é o corpo búdico. Mas o corpo mental superior é o corpo que organiza o material que vem através do processo da intuição pura. Então nós fizemos aí algumas reflexões sobre o corpo mental. Nós entendemos que essas reflexões elas são muito iniciais,
O próprio Joseph Gleber, que nos traz essas informações através do livro, por exemplo, Além da Matéria. E o próprio Ramatiz também, que traz algumas informações a respeito disso. Diz que o corpo mental ainda está sendo mais estudado pelos espíritos que estão em sua dimensão. Então a informação que eles nos passam é uma informação muito relativa. É aquilo que eles mesmos conseguem compreender no momento e é o que nós conseguimos processar no momento. E aí a espiritualidade trouxe alguns rascunhos sobre os outros 2 corpos restantes do processo desses 7 corpos, que são rascunhos muito elementares, mas que vamos aqui dividir com o objetivo de enriquecer as nossas reflexões como um exercício do pensamento, né? Então, temos o corpo búdico. Existe lá a consciência espiritual pura. O corpo búdico é o primeiro corpo que circunda essa consciência pura. É chamado de corpo cósmico, o corpo búdico. Nesse corpo búdico, as memórias milenares. Bom, a memória é uma propriedade da consciência espiritual, ok? Mas qual é o corpo que consegue mediar a totalidade da memória? É o corpo búdico. O corpo búdico consegue mediar a totalidade da memória desde quando iniciamos a evolução, no processo mais primitivo, a nossa atualidade espiritual. Então, a memória está na consciência espiritual e o corpo búdico faz o registro, media as experiências milenares. É o corpo que consegue mediar a totalidade das experiências milenares gravadas na memória espiritual. Nós podemos dividir o corpo búdico, por uma questão didática, em 3 núcleos. Núcleo da potência moral, núcleo da potência intuitiva e núcleo consciencial. Bom, o núcleo consciencial é porque ele é a sede da consciência cósmica, que está ali, presente, né? Então a consciência cósmica pura está ali e o corpo búdico ele está em volta, é o corpo da consciência cósmica. Muito bem. É uma explicação muito simples mesmo, porque as informações que temos a respeito disso são muito simples. Ele é o núcleo da potência intuitiva. Existe uma habilidade do ser de, como uma antena, captar o conjunto de ideias numa totalidade que existe no cosmos. Essa é uma habilidade do ser espiritual. Mas qual é o corpo que media essa habilidade? É o corpo búdico. E a área do corpo búdico que media essa habilidade, nós podemos chamar de núcleo de potência intuitiva. Que faz com que o ser capte, né, como se fosse, num exemplo muito esdrúxulo, muito primitivo, como se fosse uma grande internet que nós conseguimos captar, num processo intuitivo, totalitário, puf, as informações. E existe o núcleo da potência moral. O ser ele vai desenvolvendo uma sabedoria sobre o que é produtivo e sobre o que não é produtivo. Isso está na consciência espiritual. Porém, o corpo que media essa sabedoria ética, chamado de núcleo de é o corpo búdico, e a área do corpo búdico que media isso é chamado de núcleo de potência moral. Podemos, nesse momento, dar essa introdução sobre o corpo búdico. E chegamos finalmente ao último corpo, que é o corpo átmico. Se já é muito difícil falar sobre o corpo búdico, mais difícil é falar sobre o corpo átmico. O que podemos falar é que o corpo átmico é a consciência pura. Consciência pura. É a abstração, é o núcleo sutil dessa abstração da consciência pura. Através do corpo átmico, nós estamos conectados às leis espirituais. Quando os espíritos falam que as leis espirituais estão gravadas na consciência, eles estão falando que nós estamos conectados ao conjunto de leis que regem o universo através do corpo átmico. E
desse corpo átmico é que provém a força, se assim podemos falar, a força que coordena e organiza o processo evolutivo do ser. Existe uma força interna que nos orienta em cada estágio que estamos para evoluir para o próximo estágio, que movimenta, é como uma força que nos orienta rumo ao desenvolvimento e à integração de nós mesmos. Essa força, ela vem de Deus. Mas é o corpo átmico dentro de nós que coordena e organiza essa força em nossa intimidade. Então aí temos aí uma reflexão sobre o corpo átmico. Para fechar a nossa reflexão, podemos dizer que a consciência espiritual sede de todas as inteligências, e não inteligência como inteligência lógica matemática, essa função de lidar com números, etc. Não é isso. Inteligência como capacidades, envolvendo o conceito de Howard Gardner, que fala das inteligências múltiplas. Hoje, quando nós falamos assim, o ser é inteligente. A pergunta inteligente a fazer é inteligente em quê? Porque antigamente a pessoa inteligente era considerada inteligente por saber lidar com cálculos. Mas hoje sabemos que existem inteligências. Uma das inteligências é a inteligência lógica matemática. Outra inteligência, inteligência espacial. Outra inteligência, a inteligência intrapessoal, que é essa habilidade da pessoa lidar com o seu mundo interno. Então, todas essas inteligências e capacidades têm como causa a consciência espiritual. Porém, todas elas precisam de corpos energéticos para que essas inteligências e capacidades possam se expressar e para que o que é fruto da expressão de outras consciências espirituais que vêm ao ambiente através dos seus corpos energéticos possam ser captados pela nossa consciência espiritual através dos nossos corpos energéticos. Então, a sede de todas as potências do ser espiritual está na consciência espiritual. Os corpos energéticos são mediadores para que o ser possa se expressar essas potências, se expressar nas dimensões respectivas e receber as vibrações das dimensões respectivas, organizando-as em sua consciência. Espero que essa palestra tenha sido produtiva de alguma forma. Desejo a todos muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita busca, muito sentimento de aprendiz. Porque sem esse sentimento nós nos fechamos em nossos conhecimentos atuais e entravamos a renovação evolutiva. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e que possamos estar juntos numa próxima palestra. Um grande abraço.